E aí, beleza? Sou o Márcio de Certa Palavra. Eu estou aqui hoje para falar para você como que você é avaliado na proposta de intervenção. Isso é muito importante porque quando você treina, você precisa ter noção real de como que a tua proposta é avaliada para tirar 40, 80, 120, 160 e 200. Beleza? Então eu vou te dar uma explicação bem didática, bem legal aqui e você vai entender como é que funciona, tá bom? Antes disso, eu quero só deixar um recado que se você quer receber notificações de aulas, você quer receber dicas extras, conteúdo de Instagram que eu posto também, sem precisar se preocupar com notificação de rede social, manda um WhatsApp para esse meu número aqui, que é 994850671, prefixo 31, então é 31 994850671, aqui de Belo Horizonte. E aí eu te coloco na lista de transmissão e você recebe em primeira mão todas as aulas, todo o conteúdo de Instagram, que eu coloco muitas dicas, inclusive esse material que eu estou te colocando de aula agora, já postei no Instagram também, tá bom? Então acompanha aí que é muito legal e vale muito a pena. Então vamos lá. Como que a proposta de intervenção é avaliada? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o teu corretor ou a tua corretora, eles vão procurar um verbo de ação. O que é um verbo de ação? Deve, precisa, é necessário realizar. Tudo isso que você está acostumado a fazer na tua proposta de intervenção é considerado um verbo de ação. E esse verbo de ação, puramente, ele já te conta 40 pontos. Então, se você estiver escrevendo um texto, você fala assim, é preciso mudar a situação do Brasil porque a pedofilia é um problema muito sério. Ponto. Isso é necessário mudar, eles já vão entender que é uma ação. Então você já ganha automaticamente 40 pontos. Tudo bem que você pode falar assim, mas isso daí não é uma proposta de intervenção. Eu também acho que não é. Mas o Enem é uma prova governamental baseada em estatísticas. Então eles não podem ter uma estatística muito baixa para a proposta de intervenção. Então eles passaram a aceitar como 40 qualquer coisa que dê ação. Isso não quer dizer que a nota é uma várzea, beleza? Então vamos lá. Esse é o 40, que é um aspecto só, que é o verbo de ação. Para você tirar o número 2, que é 80 pontos, você tem que ter dois elementos válidos. O que seria, por exemplo, um agente e um verbo de ação? Então, seguindo esse exemplo da pedofilia, vamos supor que você escreve assim, é necessário que o governo mude a situação da pedofilia, punindo rigorosamente as pessoas. Ponto. Você tem dois elementos, o governo e a punição como verbo de ação. Não que seja propriamente dito muito correto você dizer que o governo tem que punir, porque não é o governo que pune, sacou? Mas dentro do contexto do Enem, isso é aceitável. Então você tem dois elementos. Serviria para também você falar assim, é preciso que o governo crie propagandas para educar a população. São dois elementos, propaganda e o governo. Para educar a população não é uma finalidade, não confunda, beleza? Então vamos lá. Dois elementos, um agente ou um verbo de ação, ou um verbo de ação e um meio. É preciso mudar a situação do Brasil por meio de propaganda na televisão. Você não falou quem que vai fazer. Então, o mudar por meio de propaganda. Dois elementos, 80 pontos. Beleza? Legal. Vamos lá. 3 elementos equivale a 120 pontos. Aí você já tem, por exemplo, um agente, uma ação e um meio. Ou um agente, uma ação e um detalhamento. Ou um agente, uma ação e uma finalidade. Vamos entender como é que funciona. Por exemplo, é preciso que o governo federal crie propagandas por meio da televisão e das redes sociais para resolver esse problema ou para educar a população. 3 elementos. Governo, propaganda por meio de televisão ou por meio de rede social. Isso são os 3 elementos e eu estou falando do meio, tá? O como. Olha só outro jeito. É preciso que o governo crie propagandas educativas para que dessa forma as pessoas saibam lidar e eliminar o foco da dengue. Beleza? Mudei de assunto só para a gente pensar de outra forma. Governo crie propaganda para que a população aprenda a lidar e a eliminar o foco da dengue. 3 elementos. Beleza? Vou fazer agora outro. Escola, obesidade infantil. É preciso que as escolas
façam palestras para os pais, uma vez que os pais são responsáveis diretos pela alimentação de seus filhos. Ponto, acabou. Eu fiz um elemento que é a escola, a gente, a palestra, que é o quê, e uma vez que os pais são responsáveis, é o detalhamento. Eu estou justificando, explicando por que os pais é que tem que ir para a palestra. Então é porque eles são os responsáveis. Então são 3 elementos, 120 pontos. Beleza? 160 pontos seria o quê? Seria uma proposta com 3 elementos mais um detalhamento ou os 4 elementos sem o detalhamento. Quais seriam os 4 elementos? O que, quem, como, para quê? Beleza? Ou um desses mais o detalhamento sem algum. Vamos entender. Preciso que as escolas façam palestras para os pais por meio de convocação obrigatória para que eles participem e aprendam a cuidar da alimentação de seus filhos. 4 elementos. Beleza? Escola, palestras educativas, por meio de convocação obrigatória para que eles aprendam a lidar com a saúde de seus filhos, a alimentação dos seus filhos. 4 elementos. Beleza? Faltou o detalhamento. Outra ideia, trabalho escravo contemporâneo. Beleza? Então você vai falar assim, é preciso que a Polícia Federal faça uma fiscalização rigorosa nas fazendas onde há prática de... Olha aqui o detalhamento. Onde há prática constante de trabalho escravo contemporâneo, para que dessa forma as pessoas sejam libertadas e os donos dos recintos sejam punidos adequadamente. Beleza? 4 elementos, faltou o como. Isso é 160. Beleza? Agora, antes de eu te explicar o 200, eu quero te perguntar o seguinte, por que você tem que aprender tudo antes de aprender o 200? Porra, eu sou professor há muitos anos, cara, e é comum o erro do aluno. O aluno erra geralmente quase a mesma coisa. Então, é muito importante você saber isso, beleza? Então, vamos lá. Vou te explicar agora o 200, que seria a nota 5 do Enem, beleza? Que são 200 pontos. O que, quem, como, para quê, mais detalhamento. Vou usar essa proposta aí do trabalho escravo, beleza? É preciso que a Polícia Federal realize blitz surpresas em fazendas onde há geralmente acontecimentos de trabalho escravo contemporâneo por meio de uma investigação anterior à blitz, para que dessa forma as pessoas sejam punidas adequadamente e os trabalhadores sejam libertados. 5 elementos. Outra ideia de blitz surpresa, você pode fazer assim, é preciso que a Polícia Federal, ou o Ministério Público, ou a Polícia Militar, quem quer que seja, faça uma fiscalização rigorosa, aí você faz vírgula, por meio de uma blitz surpresa, vírgula de novo, e aí você continua, beleza? Então a blitz, na aula de proposta blitz, na aula de proposta de intervenção, fiscalização, você vai ver que eu explico esse negócio da blitz surpresa para você, beleza? Então é uma forma muito interessante de se fazer. Então é assim que funciona. Um elemento 40 pontos, 2 elementos 80 pontos, 3 elementos 120, 4 elementos 160, 5 elementos 200. Todos elementos válidos, beleza? Comenta aqui embaixo para mim se você já sabia e comenta para mim se foi útil essa aula, se valeu a pena para você ter assistido, beleza? E eu quero mais uma coisa, você por favor me fale de qual cidade do Brasil que você está vendo essa aula, que eu vou ficar muito feliz em saber, cara, é muito legal. Eu tenho recebido várias mensagens naquele WhatsApp que eu falei para vocês, 31 994 85 0671, de pessoas de vários lugares do Brasil e é muito bacana. Tá bom? Eu sou o Márcio, certa palavra, Belo Horizonte, te vejo na próxima aula, um abraço e até a próxima. Valeu!